já passou por isso. E a verdade é que a natureza da gente, pecaminosa, ela carrega um tipo de justiça que muitas vezes a coisa do perdão não funciona muito para atender essa naturezazinha carnal da gente, não. O modelo de justiça que a gente vive, ela traz um desejo de vingança, sabia disso? Eu vou contar para vocês um mau testemunho de mim, mas não é para vocês guardarem. Deus já me transformou, tá? Vocês gostam de saber dos podres, né, da pessoa. É terrível. Faz a gente se sentir um pouco mais próximo, pastor. Tá bom. Eu era adolescente. E teve uma vez que a gente saiu para fazer uma viagem, coisa rápida. Era a época de São João. E quando a gente voltou de viagem, a gente descobriu que pessoas tinham passado e jogado várias bombas dentro da garagem onde o nosso cachorro estava. Várias bombas. Foguetinho, bomba. Passaram brincando de fogos e tal. E a brincadeira foi: vamos jogar bomba lá no cachorro. E quando a gente chegou, tinha muita coisa de fogos dentro de casa e o cachorro estava meio estressado e amedrontado, né? E aí eu fiquei chateado com aquele negócio. Eu morava na época no... Não vou dizer, porque senão depois pode gerar alguma consequência para mim. Mas eu morava em um bairro aqui... Meu Deus. Bom, deixa eu ser rápido nisso. O fato é que eu guardei aquilo e depois eu fui conversar com as pessoas, com os amigos e tal, resenhando, e procurando saber, e aí, como é que foi o São João? Tal. No final das contas, eu consegui uns 3 nomes. Umas 3 pessoas que tinham feito aquilo. E eu esperei, gente. Esperei uns 2 anos. Foi. Com aquilo, remoendo dentro de mim. E aí teve um dia que eu falei assim: hoje vai ser o dia da vingança. Meus pais, nem minha mãe talvez está sabendo disso aqui hoje. E aí depois disso eu procurei saber quem eram esses nomes e assim um dia eu peguei alguns pequenos fogos de noite, já quando já estava todo mundo recolhido, e fui em cada uma das casas e acordei o pessoal. E aquilo, naquele momento, me deu aquela sensação de... Só faltava cair endemoniado, né, pessoal? Mas, enfim, aquela sensação de que eu tinha finalmente vingado, acertado as contas. Só que depois, quando você realmente se converte, que você olha para essa mesma situação, eu estou dando uma situação simples, mas eu já passei por outras também, você percebe que o caminho do reino de Deus não é esse. Não é esse. O tema da gente hoje é aquele ali, ó. Nós vamos falar sobre isso. Perdoar. O maior sinal do reino de Deus. Perdoar. O maior sinal do reino de Deus. E nós vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus. É o texto principal que a gente vai usar. É Mateus capítulo 18. Quando você vem numa igreja e você vê uma pessoa aqui na frente pregando, pessoal, nunca pense que é porque essa pessoa que está aqui é melhor do que você, não. Todo mundo, ser humano comum, normal, com várias limitações, mas carregando essa função, essa missão de vir aqui compartilhar uma palavra que possa tocar os corações, que possa mexer com a gente, que possa transformar a nossa vida. Amém? Então, deixa Deus falar com você hoje aqui na palavra dele. Espírito Santo, fala conosco na tua palavra.
Nós precisamos muito ouvir tua voz. Precisamos muito que algo seja também movido no mundo espiritual a nosso respeito hoje aqui. Porque quando a gente fala desse assunto, considero um dos temas mais relevantes, Pai, como eu coloquei até ali naquela frase. O principal sinal do teu reino é realmente a gente conseguir viver o perdão, o amor. E isso às vezes não é tão fácil. Às vezes o discurso é fácil, mas a liberação no coração às vezes é tão difícil. Nos ensina nessa noite em nome de Jesus. Amém? A gente vai ler a partir do versículo 21. Mateus 18, a partir do versículo 21. Diz assim, ó. Então Pedro, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe, que eu tenha que lhe perdoar? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Pedro, ele falou de 7 porque 7 era tido como o número da perfeição, é tido como um número completo. Não, se eu perdoei 7 vezes, está bom, né? Aí Jesus fala, não 7, 70 vezes 7. Só que Jesus pega o número que Pedro usou e Jesus leva isso para um extremo absurdo. Porque 70 vezes 7 dá quanto, gente? 490. E 7 vezes até a pessoa poderia falar assim, olha, essa já é a 6ª vez que você apronta isso comigo. Na próxima é a última. Agora, para você contar, não tem como. Na verdade, não se trata de números apenas, mas Jesus estava falando que a vida do reino de Deus, ela é envolvida numa ambiência que não é de vingança, mas uma ambiência de perdão. Ok? Agora, tem uma outra questão envolvida aqui, que é o seguinte. Na Bíblia, essa questão dos 70 vezes 7 só aparece 2 vezes. Uma é aqui e a outra é em Gênesis. Nós vamos ver agora lá em Gênesis, porque quando Jesus falou isso, certamente Jesus está apontando para essa situação que aconteceu lá em Gênesis, no início da humanidade. Vamos abrir aí Gênesis capítulo 4, a gente volta daqui a pouco para esse texto aí. Gênesis 4. Deixa eu ver um versículo bom para a gente começar a ler. Bom, Gênesis 4 vai falar sobre aqueles 2 irmãos, Abel e Caim, não é isso? E de como Caim matou Abel. Foi o primeiro homicídio que aconteceu na humanidade. Depois que o pecado entrou, esse reino de vingança e de violência começa a operar dentro das relações humanas. Depois que Caim matou Abel, seu irmão, e Deus vem pedir contas a ele, Deus coloca uma punição sobre Caim. E é a partir disso que a gente vai ler, tá certo? Vamos ver aqui? Olha só. Versículo 10? Então vamos lá do 10, sugestão de parte. Ó. E disse Deus, o que foi que você fez? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. Veja, todo o sangue derramado, irmãos, clama. Todo o sangue derramado, clama. Clama da terra a mim. És agora, pois, maldito sobre
a terra cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando tu lavrares o solo não te dará ele a sua força, e serás fugitivo e errante pela terra. Então Caim disse a Deus: é tamanho o meu castigo que eu já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças na face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, o quê? Me matará. Então o Senhor lhe disse: assim, qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. Ou seja, o próprio Deus disse que tomaria conta para que ninguém matasse ele. E que se alguém tentasse fazer isso, ou fizesse, que o próprio Deus, como uma medida dele de justiça, iria vingar 7 vezes se alguém ferisse Caim, depois da punição que Deus deu. Olha só isso aqui. Quem está falando que ia fazer isso é Deus. A vingança pertence a quem? A Deus. Ele pode fazer o que ele quiser. Sim ou não? Ele é Deus, ele é dono de tudo. Ele é criador, redentor e consumador de todas as coisas. Então, está tudo nas mãos dele. Ele tem o direito de fazer. Agora, todas as vezes que a gente vai operar, até num senso de justiça, a gente não é como Deus, a gente não tem conhecimento sobre tudo, e a gente não tem aptidão de pureza para poder operar uma vingança que seja perfeita como Deus é. Entendem isso? Mas vamos lá, porque aqui é só uma parte do texto. Vamos um pouquinho mais à frente. Eu estou em qual? Na parte B do 15. E pôs o Senhor um sinal em Caim para que não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Então retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. E coabitou Caim com sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a quem? A Enoque. E Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome do seu filho. A Enoque nasceu-lhe Irade. E Irade gerou a Meujael. E Meujael, Metusael. E Metusael gerou quem? Lameque. Agora veja só. Lameque tomou para si 2 esposas. Veja que a coisa já está degringolando. Vai vendo. Tomou para si 2 esposas. O nome de uma era Ada. E a outra se chamava Zilá. Ada deu à luz a Jabal, ou Jubal. E este foi o pai dos que habitam em tendas. Não, desculpa, Jabal mesmo. Jubal é o outro. Em tendas e possuem gado. E o nome do seu irmão era quem? Jubal. Então era Jabal e Jubal. Que criatividade, né, pessoal? Vamos lá. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Olha aqui onde estão os músicos. Quem é a raiz de todos os músicos? Jubal. Ok, pessoal? Puxa, estava procurando o nome para minha banda e encontrei. Jubal Band. Vamos lá. Zilá, por sua vez, deu à luz a quem? Tubal Caim. E ele era artífice de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro. E a irmã de Tubal Caim foi Naamá. Então disse Lameque às suas 2 esposas: Adá e Zilá, ouvi-me, vós, mulheres de Lameque. Escutai o que passo a dizer-vos. Eu matei um homem porque ele me feriu. Veja só. E eu matei um rapaz porque ele me pisou. 7 vezes vai se tomar vingança sobre vingança de Caim, de Lameque, porém, 70 vezes 7. Olha de onde é que vem aí o 70 vezes 7. Tem versões que são diferentes. Tem versões que são diferentes. Mas eu estou lendo na Almeida.
Pode ser que quem tem não sei se a NVI é assim também, porque tem umas que falam 77, né? Então, veja só o que acontece. Lameque está proferindo um discurso para suas esposas, que provavelmente também estava na presença dos seus filhos. E você sabe que quando os pais falam na presença dos filhos, aquilo acaba também inundando o coração dos seus filhos. Lameque está evocando um reino de violência, de vingança. E aí Jesus usa esse trocadilho do 70 vezes 7 para falar, olha, no meu reino, no reino de Lameque, é vingança 70 vezes 7. No meu reino, é perdão 70 vezes 7. E aí a grande questão divisora para nós que... Quantos estão aqui nessa noite e consideram que estão seguindo a Jesus? Você considera que segue a Cristo? Amém. Se você considera que segue a Cristo, então significa que aquilo que deve reger a sua vida é aquilo que Jesus ensina. Sim ou não? É a vida de Jesus, é a maneira como Ele quer que a gente ande, e não a forma como as outras pessoas andam. Mas eu te pergunto, se você olhar para o mundo de hoje, não é exatamente esse... Não está uma lamequização completa, vamos dizer assim? Não é isso que opera no mundo hoje? Não é isso que opera? Mas e a gente vai viver como? O mundo diz, você me machucou? Pois eu agora também vou te machucar. Olho por olho, dente por dente. Você fez isso comigo, foi? Espera aí. Destar. Vocês sabem que destar é uma forma contraída de deixe estar, né? Destar! Meus irmãos, se você quer viver inteiramente, que é o tema do nosso ano, você viu na camisa, se você quer viver inteiramente para o reino de Deus, um dos pontos que precisa ser tratado de forma prioritária na sua vida é essa questão de perdão. Sem perdão, você não vai conseguir estar na dimensão de vida que Jesus vive, que o Espírito Santo vive. Se a gente guardar no nosso coração qualquer mágoa, qualquer rancor que seja, isso impedirá a nossa comunhão com Deus. A vida com Deus, ela não pode ser vivida simplesmente diretamente com Deus. A palavra do Senhor nos instrui dizendo que quem não ama ao seu irmão a quem vê, não tem como amar a Deus a quem não vê. A palavra do Senhor também nos instrui que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas e nem pode ser servido diretamente por mãos humanas. Então, a maneira que eu tenho de servir a Deus é na relação com o meu próximo. Vamos dar um exemplo, até desse exemplo hoje de manhã aqui no culto. Deus, Ele observa os nossos corações, Ele sonda e conhece os nossos corações. E Ele recebe a adoração que lhe é prestada em espírito e em verdade. Mas na hora de servir a Deus, você não tem como servir diretamente a Ele. Agora, quando você vem aqui, existe uma forma como você serve. Que é quando você abençoa a vida do teu irmão, por ele estar congregando junto com você. E vocês podem trocar um abraço, trocar uma palavra. Vocês podem ministrar algo da parte de Deus. Até você não falando nada, simples fato do teu irmão olhar, te contemplar e falar, eis ali o meu irmão, eu aqui também. Isso fortalece a minha fé, isso me estimula a viver o amor e as boas obras que eu preciso viver nesse mundo. Deus vai sendo servido dentro dessa dimensão por cada um de nós.
Vamos voltar lá para o texto de Mateus? Então, se há algum seguidor de Lameque hoje, eu espero que saiamos daqui seguindo a Cristo. Amém? Enquanto eu estou pregando, o Espírito Santo está trabalhando no teu interior, no teu íntimo, para que você consiga liberar do teu coração as amarguras, as dores, liberar a mágoa, o ódio e o desejo de vingança que talvez você possa estar carregando com relação a alguém. Pode ser alguém da tua família, pode ser um pai, uma mãe, pode ser alguém que operou sobre tua vida situações de abuso, pode ser uma esposa, um marido, um filho, pode ser um patrão que já passou da tua vida há anos e tu continua carregando ele dentro da gaiola, apodrecendo dentro de você aí, até hoje. Quando você não libera o perdão, é como se você tivesse achando que vai prejudicar o outro, enquanto quem está bebendo o veneno é você mesmo e se matando. Vamos voltar para lá? A gente parou no... E aí Jesus, para poder falar sobre isso com Pedro, Jesus usa uma parábola, que é uma parábola muito interessante. Vamos lê-la? 23. 18, Mateus 18, 23. Abriram? Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um servo que lhe devia 10.000 talentos. Gente, é uma quantidade, isso aqui é uma quantidade tão grande de dinheiro. É como se fosse vários milhões de dias a serem trabalhados para pagar. Milhões de dias. Sei lá, 60 milhões de dias. Alguém tem 60 milhões de dias para poder pagar? Não tem. O débito era muito alto. Impagável. Olha o que ele diz. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que ele fosse vendido, ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então, o servo, prostrando-se, reverente, rogou e disse: seja paciente comigo, e tudo eu te pagarei. O Senhor, então, daquele servo, compadecendo-se, mandou ele embora e fez o quê? Tá bom, eu vou te dar o tempo que tu precisa para tu pagar. Foi isso que ele disse? Não. Eu vou perdoar a tua dívida. Eu vou liberar a tua dívida. Saindo, porém, aquele servo, perdoado já, né? Encontrou também um dos seus conservos, que devia 100 denários. 100 denários é uma quantia, vamos dizer assim, alguns poucos milhares de reais. R$1.000. Não chega a R$100.000. Acho que nem a 5.000. Vamos lá. Ou seja, era uma quantia que era possível de quê? De ser paga. Porém, aquela pessoa, passando por ele, ele agarrou a pessoa, esganou, agarrando, sufocava, dizendo: paga-me o que tu me deves. E então o seu conservo, caindo-se-lhe aos pés, lhe implorava: seja paciente comigo, e eu te pagarei. Ele,
Entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram aonde? Relatar lá aquele senhor o que tinha acontecido. Ó. Então, o seu senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque tu me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como eu também me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, os seus torturadores ou capatazes, até que ele pagasse toda a dívida. Assim também Jesus falou: meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Você entende por que tem pessoas hoje que não estão tendo uma vida de comunhão com Deus, nem uma vida abençoada, nem feliz? Às vezes por falta de entendimento. Elas acham que Deus é um mercador, que elas podem comprar as bênçãos de Deus de qualquer maneira. Ou dizer assim: Senhor, já fui lá na igreja domingo, por que o Senhor não está me abençoando? A bênção de Deus está dentro do reino de Deus. Amém, irmãos? A prosperidade de Deus está dentro do reino de Deus. E para a gente viver o que Deus tem no seu reino, a gente precisa obedecer aquilo que é a vontade de Deus. E Jesus está trazendo, irmãos, uma radiografia. Esse é um dos textos mais profundos que tem na palavra sobre a questão do perdão. É uma radiografia sobre o que acontece no mundo espiritual e no mundo emocional quando não há liberação de perdão. Sabe o que há? Prisões, calabouços, capatazes, demônios operantes, um monte de situações quando um perdão não está liberado. Aí a vida da pessoa está presa, dominada. E a pessoa não entende o que está passando. Aí ela acha que são atos exteriores, ou dar uma oferta X ou oferta Y, ou fazer campanha tal, que vai fazer a vida dela ser diferente. Como se o reino de Deus, que custou o sangue de Jesus, pudesse ser comprado com qualquer valor. Perfeito. Eu ia incluir esse texto, mas depois eu falei, vai ficar muito longa a mensagem. Mas foi bom você trazer. Anderson trouxe uma lembrança do texto que Jesus está comentando a respeito sobre como é mais importante você ir resolver com teu irmão e se reconciliar com teu irmão, mais importante do que você vir trazer uma oferta, por exemplo, no altar. Ou de achar que pode conduzir a tua vida com Deus sem se resolver com os teus irmãos. Não dá. A gente sabe que nem tudo depende de nós, não é isso? Tem uma parte que depende do outro. Mas naquilo que depende de nós, a gente precisa fazer a nossa parte. E eu vou te dizer, no que nós estamos tratando hoje, só depende de nós. Perdoar só depende de nós. Reconciliar e restaurar, aí já não. Porque aí depende também da posição do outro. Então, perdoar é sempre, como Jesus falou, quando ele diz a questão dos 70 vezes 7. Dentro desses 70 vezes 7, espera-se que viva-se também reconciliação, restauração. Nem sempre isso é possível. No próprio texto aqui de Mateus
18. Se você voltar um pouquinho, vamos ver aqui rapidinho. Volte aí no versículo 15, por exemplo. Jesus está discorrendo sobre isso, sobre a questão do perdão. E aí ele vai tratar esse assunto, só que em uma outra dimensão. Olha só. Versículo 15 de Mateus 18. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre tu e ele só. Diga aí só. Se ele ouvir, ganhaste o teu irmão. Ou seja, para Jesus, tudo deveria ser resolvido numa simples conversa. Sim ou não, pessoal? A gente brigou, a gente desentendeu. Vamos trocar uma ideia aqui, vamos tomar um café e vamos conversar. E vamos alinhar tudo, vamos deixar tudo certo. A ideia de Jesus para o seu reino é que tudo deveria ser resolvido numa conversa. Mas, infelizmente, isso não acontece. Isso deveria acontecer, mas Jesus dá todas as instâncias. Olha só o que ele diz. Se, porém, o teu irmão não te ouvir, toma consigo um ou duas testemunhas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. Ou seja, pegue pessoas afins, que estão junto de vocês, que conhecem vocês, que sabem quem vocês são. Que possa fazer uma ponte, construir uma moderação desse diálogo. E quando Jesus fala isso, pessoal, é pelo seguinte, ó. Todas as vezes que a gente trata o tema do perdão, abre um parêntese aí. Muitas pessoas, elas chacoalham entre 2 extremos. Quais são esses 2 extremos? Um é o extremo da dureza de coração. É aquela pessoa realmente que ela entende que não tem negócio de perdão, não. Tem que vingar mesmo, tem que pagar mesmo pelo que fez. Esse é um extremo. E o outro extremo é o extremo onde habita a permissividade a um relacionamento abusivo. Aonde, porque o outro, entre aspas, está obrigado a perdoar pelo Evangelho, o outro se sente no direito de manter uma postura abusiva dentro da relação e achar que pode se defender dentro do Evangelho para manter aquela relação ativa. É por isso que eu estou dizendo que é muito importante a gente discernir perdão e reconciliação ou restauração. São 2 coisas diferentes. Porque existem situações, de fato, onde você libera perdão, mas a convivência não é mais o quê? Possível. E é preciso saber também essas medidas. E precisa-se ter paz em Cristo e no Evangelho para entender isso também. Amém, irmãos? Tem horas que não dá. Isso aconteceu na igreja por muitas vezes, inclusive entre líderes da igreja. De chegar a ponto de dizer, olha, a gente não vai ficar brigado, mas tu segue por aqui, eu sigo por aqui. Porque pode acontecer. Aí tem pessoas que, por causa das suas lacunas e carências emocionais e lacunas da alma, acabam se permitindo a continuar vivendo um modelo de relação doentia e ainda encontram uma capa de evangelho para tentar justificar isso. Isso não é bom, pessoal. A gente precisa buscar discernimento em Deus. Nem Jesus, irmãos. Nem Jesus. Judas fez as escolhas dele. Jesus foi até onde pôde ir. Mas chegou o momento de Jesus dizer para Judas, o que tu tens de fazer? Vai e faze depressa. Amigo. Porque no coração de Jesus não existia falta de perdão
para com Judas, de toda a trajetória e de tudo que Judas tinha aprontado. Não existia isso. É como tem que ser a vida da gente que segue a Cristo. Ter um coração liberado, um coração livre. Quantos creem que Deus está operando isso aqui nessa noite? Quantos creem que Deus está ministrando corações aqui que vão sair daqui livres e perdoando? Não existe outra alternativa para nós, onde a luz de Deus possa estar, onde a libertação de Deus possa operar, onde os demônios sejam repreendidos, onde os males sejam vencidos, a não ser pelo caminho do perdão. Não existe. Pessoas que estão vivendo a vida travada emocionalmente, presos emocionalmente, não conseguem ir adiante nas relações novas que têm contraído na vida. Por quê? Porque continua com prisões lá do passado por falta de perdão. Meu irmão, quando ele fala dessa dívida impagável do cara, é a gente. É como a gente deveria se enxergar. Vocês já viram o que é que a gente transformou a criação perfeita de Deus, tudo que Deus planejou? Vocês já viram o que a gente, humanidade, fez? Já perceberam? Vocês pensam que é pouco o estrago, irmãos? O custo foi tão alto que Cristo precisou ir para a cruz do Calvário para poder pagar. Sangue inocente, imaculado do Senhor Jesus para poder pagar. Agora, sabe o que é que acontece com a gente? Acho que a gente se acha muito bom. A gente se acha legal, né? Irmãos, o mais legal daqui, que com certeza não sou eu, quando você compara esse legal com aquilo que Deus é de santidade, isso não é nada. Então todos nós somos carentes também da graça e do perdão, e isso Ele nos ofereceu em Cristo Jesus. Quantos entendem isso? Amém? Essa parábola diz isso. Olha só o que diz. Ainda seguindo lá no texto do que eu falei das instâncias. Pegue mais 2 pessoas que conhecem vocês, conversa junto para ver se a coisa ajeita, resolve. Quantas vezes essa ambiência aqui, ela provoca esses desencontros? E uma das razões por que congregação é interessante é por isso, porque é um lugar onde você está, onde você não escolhe as pessoas. Deus separou as pessoas para estarem, colocou ali todo mundo junto, e aí vamos ver o que é que dá. Isso é bom, congregar é bom por causa disso. E aí, quando as coisas acontecem, a gente precisa procurar um ou outro, tentar resolver entre si, chamar alguém mais próximo, e ele ainda dá outra dimensão, ele diz assim: e se ele ainda não os atender, leve a toda a igreja. Ou seja, Jesus pressupõe que uma vida sadia é uma vida que congrega. Porque tem dimensões da vida que só se resolve aqui, no meio da congregação. Então, congregue, meu irmão. Congregue, minha irmã. É preciso congregar. Aliás, deixa eu te dizer uma coisa. Nós somos seres congregacionais. Nós somos feitos por Deus assim. E se você não está congregando numa igreja, em algum lugar você está congregando. E cada congregação ela vai ter uma base, ela vai ter um centro. É melhor você congregar no lugar onde o centro é Jesus, do que em outros lugares onde o centro são outras coisas que vão trazer prejuízo à tua vida. Congrega. Congrega, comunga. Comunga. Se ele não atender, diz também a igreja. E se recusar também a igreja? Olha a medida do dizer o quê? Da minha parte está tudo liberado, mas considera como gentil e publicano. Ou seja, chega o momento de você deixar lá. Tem gente que acha que é Deus, ou que é o próprio Jesus. Não, todos nós temos uma medida. E chega, em algumas situações, chega a medida da gente dizer, aqui agora foi até aqui.
Se Deus agora daí para frente fizer outra coisa, amém. Então Jesus ensinou isso. Para que a gente possa viver e saber como viver as nossas relações. Sabendo que precisamos perdoar. Quantas vezes? 70 vezes 7. 70 vezes 7. Ou seja, ilimitado. Assim como o perdão de Deus é ilimitado para nós. Assim, quando nós podemos nos achegar para Ele com essa dívida gigante e dizer para Ele: Pai, se o Senhor me der um tempo, eu pago toda a minha dívida. Como o filho pródigo que chegou para o pai e disse: não precisa você me chamar mais de filho. Você pode me colocar como qualquer um dos seus trabalhadores, jornaleiros. E o pai disse: não. Eu vou te restaurar a tua posição de filho. Às vezes a gente fica querendo tratar com Deus na lógica de Lameque. Mas a gente tem que tratar com Deus diante da graça de Jesus. Diante daquilo que Jesus nos ofertou para a nossa vida. Perceberam no texto que a falta de perdão acaba nos colocando em prisões? Nos prendendo? Perceberam isso ou não? Isso vai tanto na dimensão física, emocional e na dimensão também espiritual. Sem falar nisso, na dimensão relacional, quando você vive assim, isso prejudica os teus relacionamentos, a maneira como você se relaciona com as pessoas em volta de vocês. E eu vou dizer para vocês, pasmem, somatiza para o nosso corpo. Enfermidades podem surgir ao nosso corpo, somatizadas por uma falta de perdão e um rancor, uma raiz de amargura que se coloca dentro dos nossos corações. Veja só. Mas eu te pergunto, o perdão que Jesus te concedeu não é maravilhoso? Você não acredita que esse mesmo perdão pode te capacitar hoje a perdoar? Não pode te levar também a um arrependimento? Alex, eu já perdoei, mas a relação não está mais do mesmo jeito. Eu entendo, gente. Olha, o perdão, ele é uma decisão. É uma decisão tomada. Mas a reconciliação, às vezes, leva tempo, porque tem feridas, tem coisas a serem recuperadas. E é preciso ter paciência dentro das relações, para que, uma vez perdoado, as portas vão se abrindo de novo e você vai se permitindo de novo a construir. Não pode forçar uma barra achando que você me perdoou e parece que está do mesmo jeito. Não é que está do mesmo jeito, é que existem feridas que, por mais que a pessoa tenha decidido perdoar e ela perdoou de verdade, às vezes tem um tempo de cicatrização, um tempo de cura, e isso precisa ser respeitado. Às vezes tem lágrimas ainda a ser derramadas, às vezes ainda tem coisas a serem conversadas, ajustes a serem feitos, não por falta de perdão, mas porque precisa ir trazendo paz de novo para dentro da relação. Quantos estão entendendo isso, irmãos? Então a gente precisa entender que o perdão não significa ser automático em todos os aspectos que aquela relação envolve, assim, não é bem assim. Mas ir se permitindo com que aquele start venha trazendo luz a tudo, amém ou não? É assim. É assim. Que nessa noite a gente possa abrir o nosso coração para o Senhor. Eu quero pedir a você que baixe a sua cabeça por um instante. E eu quero pedir que você ore. E você pergunte. Pergunte aí a Deus. Primeiro, você já recebeu realmente perdão sobre a sua vida?
Você já entendeu a graça de Deus? Ou você já entendeu que Deus te perdoa pelo sangue de Jesus? Alex, eu já fiz tanta coisa errada, eu já me meti em tanta doideira que você nem imagina, velho. Deixa eu te dizer, o sangue de Jesus é suficiente para te cobrir de todo mal, de todo pecado, para te limpar, te purificar de toda iniquidade. O sangue de Jesus é suficiente. E Ele, o próprio Pai, tomou essa decisão de trazer esse perdão para a sua vida. Aproveite isso. Talvez você ainda está preso porque o diabo continua te acusando e você continua aceitando as acusações do inimigo e por isso ainda anda preso. Recebe cura, recebe perdão, recebe libertação nessa noite da parte do Senhor. Se você no teu coração crê, se você se arrepende dos seus pecados, se você já confessou os seus pecados ao Senhor, receba perdão. Se você não fez isso, faça agora. Ó Senhor, eu aprontei isso, aquilo outro, ó, estraguei minha vida, ó, estraguei com essa decisão, estraguei a vida de fulano, de fulana. Ó Senhor, eu fiz isso, fiz aquilo. Apresente diante dEle. Ele é poderoso para te perdoar. Ó Senhor, eu estou com um negócio escondido aqui há 20 anos embaixo do pano. Eu nunca tive coragem de encarar isso. Eu sei que o Senhor quer que eu resolva isso. Resolve. Você vai ver a luz de Deus brilhar sobre a tua vida. Você vai ver as coisas resplandecerem para você. Você vai ver uma alvorada de Deus surgir para você. Tem coisas que a gente fica preso por medo de Deus. Mas o Pai está dizendo assim, filho, vem. Não tem nada de ruim em você que eu não consiga lidar. Venha do jeito que você tiver. Venha do jeito que você tiver, eu te amo. E quem vai te limpar sou eu. Quem vai fazer na tua vida sou eu. Filha, não importa o que te fizeram. Eu te trouxe até aqui. Eu te mantive. Eu te sustentei. Por que se agarrar ainda nas coisas que passaram? Eu tenho tudo novo para você. Eu tenho renovo na tua vida. Eu tenho uma vida completamente nova. Libera no teu coração. Vive isso, filha. Talvez você está com o coração endurecido. Você não acredita mais que as coisas podem ser diferentes do que estão sendo. O Senhor está te dizendo hoje, eu sou a esperança. Creia. Creia. Creia na ressurreição. Creia na vida. Tudo isso só é possível mediante Jesus Cristo, a cruz do Calvário. Fale para Ele, ó Senhor, eu reconheço. Eu reconheço o tamanho da minha dívida e te peço perdão. Porque eu sei, Senhor, que minha dívida foi paga pelo Senhor Jesus na cruz. E Ele me deu a oportunidade de viver uma vida completamente nova. E eu quero viver não como seguidor de Lameque. Eu quero viver como seguidor de Jesus. Quero viver como teu seguidor, Senhor. Quero viver o teu reino, onde eu posso perdoar as pessoas, assim como eu fui perdoado. Eu coloco meu coração diante de ti e te peço, faz isso na minha vida, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, Espírito Santo, capacita os teus filhos hoje. Que hoje grilhões, cadeias sejam rompidas aqui. Correntes sejam quebradas.
Que almas que estão presas, Senhor, sejam libertas. Que brilhe a tua luz e essa disposição de perdoar venha no íntimo, como diz a tua palavra, quem no íntimo, só o Senhor pode gerar lá no íntimo. Então vai, Espírito Santo, e provoca no íntimo de cada um de nós. Transforma lá no íntimo. Coloca perdão, amor no íntimo. Esperança, fé no íntimo, Senhor. Pelo poder do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Há alguém nessa noite que